Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o projeto Test League, né, que é nosso projeto e tem como objetivo principal mostrar a importância e o funcionamento dos testes automatizados em projetos de software. Então, vamos lá. O que são testes automatizados? Eles são scripts que verificam automaticamente se o código está funcionando como ele deveria, né? Eles substituem os testes manuais, que além de serem repetíveis, vão consumir muito tempo, né? Então, com eles a gente consegue garantir que o sistema continua funcionando corretamente e mesmo depois de alteração no código. Ou seja, ele é uma forma de proteger o software contra algumas falhas futuras. Por que testar? Testar é essencial por vários motivos. Primeiramente, ele evita que os bugs cheguem na produção quando é um sistema que roda em CI/CD, né? Que pode comprometer a experiência do usuário e muitas vezes até a própria imagem da empresa, dependendo de qual ramo que ela segue. Além disso, também ela vai facilitar a manutenção e a refatoração do código, né? Já que os testes eles vão servir como uma rede de segurança em cima do que já foi produzido. Outro ponto importante que é bom a gente ressaltar é que os testes vão ajudar a documentar o comportamento esperado do sistema, né? E com isso a gente ganha muito mais segurança para fazer as mudanças e evoluir o projeto no futuro. Alguns tipos básicos de testes aqui, a gente tem 3 tipos que eu trouxe, são primeiramente o teste unitário, que vão testar as partes pequenas e mais isoladas do código, como por exemplo as funções ou os métodos. Depois a gente tem o teste de integração, que ele vai avaliar se diferentes partes do sistema estão se comunicando corretamente. Por exemplo, um webhook, né, do Java para o PHP, por exemplo. E por fim a gente tem o teste funcional, que também é conhecido como teste de aceitação. Ele vai simular a experiência do usuário para verificar se o sistema está cumprindo o que foi proposto com ele, né? Então a gente tem basicamente um valor que a gente espera e se não for esse valor a gente vai estourar um erro e vai dar para ver na tela. Agora, o PyTest, eu vou falar um pouquinho desse framework, que ele é para quem gosta do Python, né? É uma das ferramentas mais utilizadas aí do Python. Ele é bem simples, ele é direto e ele também é bem eficiente. Né? Com o PyTest a gente consegue escrever testes de diferentes tipos, usando a palavra-chave assert, que eu vou falar um pouquinho mais dela logo em seguida. Ela vai fazer as verificações, ele também vai pedir, o PyTest vai permitir rodar muitos testes rapidamente, né? Ele é bem ligeiro. Isso vai também gerar relatórios e também pode ser integrado com outras ferramentas, tá? Como, por exemplo, o Coverage, que é para medir a cobertura dos testes. Falar um pouquinho mais agora do assert, que é aquela palavra que eu falei antes. Ele é bem fundamental nos testes para quem usa PyTest. Ele vai servir basicamente para verificar se uma determinada condição é verdadeira, né? E se essa condição não for verdadeira, o teste vai falhar automaticamente, vai enviar uma mensagem de erro para a gente saber, né, para o desenvolvedor, mostrando que o valor esperado foi diferente do que o que a gente obteve, né, basicamente. Isso vai ajudar, é bem simples, né, e vai ajudar a gente a deixar os testes mais objetivos, mais claros e vai focar no comportamento que a gente espera do sistema. Vou falar um pouquinho também sobre as boas práticas de escrever um teste automatizado, né, que tem coisas que a gente deve seguir, né, alguns padrões para ter a funcionalidade funcionando como a gente espera que ela funcione. Então, basicamente, escrever testes mais claros e mais objetivos, né? Então, cada teste deve verificar um único comportamento por vez. Isso é muito importante. A gente pode usar nomes descritivos para os testes também, né? Para que fique fácil de entender o que está sendo testado. Também é muito importante a gente evitar as dependências entre os testes. Cada teste devia ser independente e funcionar isoladamente, para quando a gente rodar o conjunto inteiro não ter problema em alguma parte, né? Obviamente, manter os testes mais rápido possível também, né? Testes lentos vão desencorajar a execução deles, que é muito ruim. E por fim, a gente também pode integrar os testes ao processo de desenvolvimento, né? Porque tem gente que só roda em produção e azar. Então a gente pode ter esse costume de integrar os testes para rodar com frequência e evitar que os erros vão se acumulando, né? Porque como é um código muitas vezes é muito grande, é difícil de saber onde que está errando e vai acumulando os erros lá no console. Fala também um pouquinho sobre as ferramentas mais populares para os testes, né? A gente já falou do PyTest, então além dele a gente tem, por exemplo, o JUnit, que é para quem gosta de programar em Java. Eu não botei aqui, tem o RSpec também, para quem para quem costuma programar em Ruby. A gente tem o Selenium, que trabalha bastante com teste de interface e de automação em web, né, navegador. Basicamente,
Cada ferramenta vai ter suas próprias vantagens e a escolha vai depender da tecnologia do projeto e das necessidades da equipe também, certo? Então, basicamente, essa foi a apresentação sobre os testes automatizados. A gente viu o que eles são, por que eles são importantes, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Alguns tipos básicos também, as ferramentas mais populares e boas práticas para ajudar a manter o código confiável. Espero que tenha ajudado a entender melhor esse tema e entender como ele é essencial no desenvolvimento moderno, né? Muito obrigado por assistir. Vou passar agora para o meu colega que vai explicar um pouco do nosso código que a gente montou sobre alguns testes, certo? Obrigado e até a próxima. Olá, agora vamos aplicar o que aprendemos com um exemplo prático, uma calculadora simples. Criamos um código que realiza operações básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão, e em seguida escrevemos os testes usando o PyTest, validando os resultados esperados com a palavra-chave assert. Por exemplo, ao chamar o calcular 2 mais 3, esperamos que venha 5. Neste projeto, também aproveitamos para aplicar os três tipos básicos de testes automatizados: os testes unitários, que verificam as operações matemáticas individualmente, um teste de integração que garante que diferentes partes funcionam bem juntas, e por fim, um teste funcional, que simula uma entrada do usuário e verifica se o sistema responde de forma correta. Aqui a gente vai ter os testes realizados com o PyTest. Aqui está. Todos os testes passaram, mas como seria se algum dos testes falhasse? Vamos modificar o código e ver como fica. Aqui, por exemplo, temos o teste da subtração de 5 por 2, que dá 3. Vamos mudar para 4. Aqui, agora, a gente faz um novo teste e, como vê, o teste subtrai falhou, como é representado aqui em vermelho. Após escrever e rodar nossos testes, podemos utilizar a ferramenta Coverage para medir o quanto do código realmente foi testado. Com esse comando, executamos os testes e, em seguida, utilizamos o comando Coverage Report para ver em porcentagem quantas linhas de cada arquivo foram cobertas pelo teste. Isso ajuda a identificar áreas esquecidas ou sem testes suficientes. Também podemos gerar um relatório HTML com o comando coverage HTML, que abre no navegador, aqui está, um arquivo interativo, onde a gente pode analisar e visualizar linha por linha do que foi testado. Aqui também tem um relatório mais detalhado de qual file foi testado, o que se está faltando algum teste e a porcentagem geral em relação aos testes. Isso é essencial para garantir que o software seja confiável e esteja seguro para adições futuras. Obrigado.